o pastor Orlando. Louvado seja Deus. Tem outro microfone? Ah, tem. Amém, meu querido. Amém, querido. Deus te abençoe, viu? Orlando. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Graças a Deus pela oportunidade tão abençoada que os irmãos me concedem, né, de estar aqui junto com os amados, né? Obrigado ao pastor Emerson pelo convite, o pastor José Costa, que preside essa região, né? E nós louvamos a Deus pela ocasião tão especial de poder estar aqui com os irmãos. Eu pedi para colocar o pedestal aqui, irmãos. Hoje pela manhã eu fui ministrar a palavra de Deus na nossa igreja Brasil para Cristo em Caieiras, uma igreja que eu dirijo perto aqui, né? E também trabalho na Vila Jaguara à noite. E da outra vez que eu tive aqui, acho que eu comentei com os irmãos que eu tive Covid, né? Que foi, vocês oraram por mim, não foi, pastor Emerson? Foi, tá. E assim, irmãos, a gente fica bem, né? Mas de vez em quando a gente fica mal. É uma coisa estranha. E hoje pela manhã eu tenho passado assim algumas lutas pessoais, né? Perdendo sono, dormindo muito pouco à noite. Eu fui ministrar a palavra hoje pela manhã. Eu fui tomado assim de uma certa ansiedade e fiquei ali tentando falar, mas daqui a pouco eu confesso para os irmãos, é a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Eu não dei conta. Eu pedi aos obreiros da igreja, né? Falei com a igreja, falei, irmãos, estou passando mal. E eu parei, né? E um dos obreiros veio ali e assumiu a palavra, deu sequência. Um irmão me levou para casa, né? E eu tinha esse compromisso agora à noite com o pastor Emerson. E eu falei com ele que à tarde, eu até pensei em ligar para ele e falar de não vir, né? Mas eu tenho muita dificuldade, irmãos, de marcar compromisso, não ir e tal. Mas eu queria que os irmãos orassem por mim, tá bom? Intercedessem pela minha vida. Eu vim junto com o pastor Silvio, ele veio dirigindo, né? Pastor Silvio, de um mês e pouco para cá, ele se tornou meu compadre, né? O filho dele é meu inimigo, né? Que namora com a minha filha, mas ele é meu compadre. Eu brinco, né? O Israel, o filho dele, é uma bênção. E eu faço muito, ele sabe disso, eu faço muito bom gosto do namoro dele com a minha filha. Quando eu fui uma vez pregá-la na igreja de Carapicuíba, e eu sempre gostei do Israel, né? E eu brinquei um dia, eu falei assim, Israel, quanto você cobra para namorar com a filha da gente? E eles deram risada, mas foi meio profético, né? Porque agora eles estão namorando mesmo, e ele não me cobrou nada, irmãos. Pelo contrário, estou vendo lá que ele tenha pagado um tanto de coisa para a Bruna lá, que ele está querendo agradá-la. O pastor Emerson aqui da igreja de Itatiba, né? Ele fala assim que ninguém que está querendo pegar o passarinho fala show, né? Né? Então, o pessoal quando começa a namorar é carinhoso, paga daqui, paga de lá, né, irmãos? É uma beleza. Então, o Silvio veio comigo, né? Veio dirigindo. Obrigado, tá, Silvio, pela presença, tá? E eu quero, irmãos, falar um pouco com os irmãos sobre oração, né? A Simone estava falando aqui sobre orar. Nós precisamos, né, de orar, de falar com Deus, de buscar ao Senhor. E eu queria convidar os irmãos, então, para nós abrirmos a Bíblia Sagrada num primeiro texto, na carta de Tiago, no capítulo 4. E nós oramos, né, irmãos, pela vida do candidato a deputado estadual que está aqui. E lembrando aos irmãos também de orar pela vida do pastor Roberto de Lucena, né, que é candidato a deputado federal pela Igreja Brasil para Cristo, e já ocupa, né, uma cadeira há 3 mandatos, né, na Câmara Federal, tem nos honrado muito,
E a gente tem sempre aquela preocupação, né, irmãos, nessa questão política, muito com a ocupação do espaço, né? Eu sempre falo isso, a Bíblia fala disso. Os escribas e fariseus, quando eles estavam vendo todos os milagres e maravilhas que Jesus fazia, eles falaram o seguinte: olha, se a gente deixar esse homem continuar, os romanos vão vir e vão tirar o nosso lugar. Então, assim, irmãos, na minha cabeça, mais do que pessoas, né, na área política, a gente tem que pensar muito no lugar. Quem está ocupando aquele lugar? Né? Quem é a pessoa que está sentada naquela cadeira? Então, toda vez que tem alguém decente sentado numa cadeira, é um indecente a menos sentado nela. Então, a gente tem que trabalhar pensando nisso. A igreja não pode ficar... porque se você não vota, se você não participa, um indecente vai lá e senta na cadeira, e aí o problema é nosso depois. Porque quem senta na cadeira tem autoridade para opinar, para fazer lei, tem voz. Então, quando a gente vota com consciência, nós estamos dando voz para pessoas boas. Então, não conheço nosso irmão que está aqui, se o pastor Costa conhece, então deve ser uma boa pessoa, né? Nós temos o pastor Lucena, e tem tantos outros candidatos aí. Orem a Deus, mas não deixe de participar, não. Amém? Tá. Olha o texto, irmãos, está escrito aí. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Sequência: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. A Bíblia, irmãos, a gente olhando para as Escrituras, a Bíblia é um livro que nos inspira a oração. É muito difícil uma pessoa ser leitor da Bíblia e não ser uma pessoa que gosta de orar. E, por outro lado, é muito difícil uma pessoa gostar de orar e não ser um leitor da Bíblia, né? São duas coisas que andam assim muito casadas, muito próximas, né? A gente lê as Escrituras e nós nos deparamos com um livro que, para nós nos comunicarmos com Deus que está revelado nesse livro, nós temos que fazer o quê? Nós temos que orar. Orar, numa definição bem simples assim, é falar com Deus, falar com o Senhor. É muito difícil, né, às vezes, num casamento ou num namoro, a pessoa dizer o seguinte: olha, eu não consigo falar com meu marido, eu não consigo falar com meu namorado. Ou seja, essa relação está com um problema sério, não é? Porque as pessoas não conseguem se comunicar. Então, é muito estranho quando um cristão diz assim: olha, eu sou filho de Deus, mas eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus. E é engraçado porque às vezes nós temos um conceito de orar que é o quê? Nós achamos que orar às vezes orar igual o pastor Costa ora, igual o pastor ora, igual o líder ora. Então a pessoa fala assim: eu não sei orar bem. Mas por que a pessoa não sabe orar bem? Porque ela fala: eu não sei falar aquelas palavras, eu não sei. Mas quem disse que são aquelas palavras que Deus está ouvindo? Quem disse que Deus é o Deus que observa a nossa retórica de oração? Quem diz que toda pessoa que ora é um salmista? É alguém que diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento? Nada. A gente encontra pessoas na Bíblia orando, que a Bíblia diz que a boca dela só mexia, não dava nem para ouvir o que a pessoa estava falando. Mas ela estava orando. E Deus viu a oração dela. Então, deixa eu te falar, mais do que com a tua voz, você ora com o teu coração na presença do Senhor nosso Deus. É o teu coração que ora na presença do Senhor nosso Deus. Às vezes nós cantamos aqui: erguemos nossas mãos. Mas os irmãos acham que Deus olha só para as mãos que está levantando? Deus olha para o coração que está levantando aquelas mãos. Então, o coração, por isso que a Bíblia fala que nós, sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele
procede as saídas da vida, né? O coração é onde Deus está olhando. Então, a Bíblia é um livro que nos inspira a oração. Vários personagens são retratados como pessoas de oração, e a gente pode ir para a pessoa de Jesus, né? Jesus orava para tudo, dava graças pelo alimento, orava quando ia curar, orou quando foi cheio do Espírito Santo, lá no livro de Lucas. O livro de Lucas, inclusive, é o livro que aponta Jesus como homem perfeito, e é o livro que mais mostra que Jesus orou. Jesus orou, por exemplo, tem um texto da Bíblia que eu acho ele maravilhoso, e muitas pessoas fracassam porque não oram mediante uma coisa que pode acontecer com um cristão, ele ficar famoso. A Bíblia diz assim, que as pessoas queriam pegar Jesus e levar ele para entronizar ele, e a Bíblia diz que ele se retirava para os lugares desertos e orava, clamava a Deus. Então, Jesus, ele ora para dar graças, para multiplicar pães, para entregar para a multidão, mas também ele ora no grande conflito da sua vida, na hora da cruz, quando a morte está se avizinhando, quando ele sabe que naquela noite ele vai ser preso, e no outro dia ele vai passar por sofrimentos terríveis. Qual é o refúgio de oração de Jesus? Ele vai para o Getsêmani, e ele chama 3 dos seus discípulos, e ele diz para eles: olha, fiquem aqui comigo, vigiem juntamente comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. É engraçado, né, irmãos, quantas vezes a alma da gente está profundamente triste, e a gente reclama, murmura, critica, fala que a gente não tem pastor, que a gente não tem líder, que se a gente fosse numa igreja melhor, e isso e aquilo, se eu tivesse amigos, tá? E Jesus, quando ele estava profundamente triste, ele foi orar na presença do Senhor nosso Deus. Ele foi falar com Deus. Então, está aqui uma pessoa que pode funcionar para a gente como um modelo de oração, Jesus. Então, nesse texto que eu acabei de ler, a Bíblia diz que nós podemos orar mal. Orar mal. O Tiago está dizendo, olha, vocês pedem as coisas e não recebem, porque vocês pedem mal. E pedem para quê? Pedem para gastar nos vossos deleites, vossos prazeres. A gente, irmãos, se a gente não vigiar, nós corremos o risco de nos tornar uma comunidade estranha. Comunidade estranha. O pastor Emerson deve se lembrar, eu sempre brinquei muito numa época, porque teve uma época assim, irmãos, na área de louvor, que a gente estava indo para um caminho assim, complicado demais. E quando saiu aquele hino Sabor de Mel, irmãos, assim, eu falei, não, agora nós estamos avacalhados. Porque eu comecei a ficar pensando, falei, como que pode a gente cantar um hino assim, às vezes tão vingativo, né? tão rancoroso, de dizer, e olha a linguagem do hino, né? Que me perdoe a irmã que fez, mas palco e plateia não é linguagem de igreja, irmãos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te olhar na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Eu fico olhando e falo, mas da onde que, né? Acho que Deus faz alguma coisa na minha vida para minha glória, para minha honra, para me, né, esfregar na cara da inimiga, né? Uma vez eu fui conversar com a irmã, o pessoal estava falando comigo, né? Eu falei, irmã, por que você se veste desse jeito, irmã? Ela falou, pastor, é para passar na cara das inimigas. Eu falei, gente do céu, eu não sabia que tinha esse tipo de coisa, não. Nós precisamos entender uma coisa, mas esse texto está dizendo para a gente, olha, nós podemos orar e não receber nada, por nós estarmos orando com a motivação errada. Às vezes uma das coisas mais importantes da vida da gente é nós pedirmos ao Senhor, motiva o meu coração do jeito certo. Ninguém sabe por que eu estou pregando aqui nessa noite. Ninguém sabe, motivação é um lugar que ninguém conhece. Eu falei aqui que eu vim porque eu não gosto de desmarcar compromisso, mas e se o pastor Emerson vai me dar uma oferta depois do culto?
E eu vim aqui pensando, bom, não posso ficar sem essa oferta. Vocês estão vendo? Agora, Deus está vendo. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe tudo. E é por isso que quando nós vamos orar, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, motiva o meu coração do jeito certo. Por isso que nós precisamos da companhia do Espírito Santo para orar, porque é Ele que vai encher o nosso coração e nos levar a ter as motivações corretas na presença do Senhor nosso Deus. Quando nós, irmãos, essa questão, por exemplo, de orar por enfermos, eu acho isso tão interessante, porque todos os toques de Jesus na Bíblia eram toques de compaixão. E eu não gosto de orar pelas pessoas, eu oro, irmãos, mas eu não gosto de orar pelas pessoas só por orar. Por orar, não orei porque é desencargo de consciência e tal. Poucos dias atrás, o pastor Carlos, lá de Botucatu, ele ficou mal assim. Eu confesso para os irmãos que eu olhei para o pastor Carlos e eu achei que ele ia partir. Tal o semblante dele estava assim. E aí, a esposa dele, numa quinta-feira, a irmã Ana, me ligou. Ela é a nossa tesoureira lá da regional de Botucatu. E ela estava assim, muito triste. E ela falou assim comigo, pastor, eu estou sentindo que eu vou perder o meu esposo. Ontem, e ela chorou assim no telefone. E aí eu ia para Botucatu no sábado pela manhã. Então, foi na quinta noite, passou a sexta. Sábado pela manhã eu fui para lá. Mas desde a hora que ela falou comigo, irmão, meu coração se encheu de compaixão de ouvir o choro daquela irmã, dizendo, pastor, eu vou perder o meu esposo. E eu fui para Botucatu, falei, Senhor, eu não sei as outras coisas que eu vou fazer em Botucatu, mas eu preciso fazer uma oração pelo pastor Carlos. Eu preciso interceder por ele. E foi interessante, irmãos, que eu fui para Botucatu, chegamos lá no escritório, né, eles já estavam lá, abriram às 9 horas da manhã, e na primeira sala que eu entrei, assim, estava o pastor Carlos. Semblante, assim, ruim, sabe, quando a pessoa está com a diabetes muito atacada, e tal, e ele tem problemas de fígado e tal. E eu olhei para ele e falei, pastor Carlos, a paz do Senhor. Mas assim, antes da gente fazer qualquer coisa, o pastor Wellington estava junto, eu falei, eu vim aqui, pastor, porque eu tenho que orar pelo Senhor. E eu orei por ele, e eu falei, Senhor, que esse toque seja um toque de compaixão, que não seja uma formalidade, sabe, mas que seja a tua mão tocando a vida dele. Irmãos, e naquela manhã, o pastor Carlos foi curado, né? Curado, abençoado. Né? E aquela oração, ela acabou selando tantas coisas ali, da vivência da gente, foi muito interessante, ele testemunhando depois, animado na reunião de superintendência, falando, então assim, nós precisamos de pedir para Deus, eu não estou falando para os irmãos, que eu sou melhor do que os irmãos, estou dizendo o seguinte, é que nós precisamos de pedir para Deus, Senhor, me ajuda a orar com a motivação correta, me ajuda a orar de um jeito que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo, e se tem alguma coisa que eu oro, que não é a tua vontade, também tira da minha vida, porque eu quero ter uma vida de oração produtiva para a glória do nome do Senhor. Então, nós aprendemos aqui que uma pessoa pode orar mal. Orar é uma atividade assim que a gente pode dar tanta mancada nela, que em Romanos 8, 26, está escrito que nós não sabemos orar como convém. Pode colocar aí, querido, Romanos 8, 26? Olha lá. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Sabia que tem hora que você está orando e Deus fala, não tem nada a ver isso aí para a sua vida. Senhor, porque eu quero. Você não quer nada. Você está vacilando. Se não fosse o Espírito Santo interceder por você, era perigoso você nem estar de pé. Era perigoso já ter fracassado. Mas o texto diz que o Espírito Santo, ele... e tem pessoas que acham que esse texto aí está falando sobre orar em línguas estranhas. Eu, pessoalmente, acho que não tem nada a ver, irmãos. Porque o contexto de línguas estranhas está lá em 1 Coríntios, né?
12, 13, 14, questão de explicação de dons. Aí Paulo está falando de intercessão, e ele está dizendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Língua estranha, gemidos inexprimíveis. Eu não sei, irmãos, qual é a linguagem do Espírito Santo para levar até Deus a nossa necessidade, porque uma coisa é o que eu penso que eu preciso, e outra coisa é o que eu realmente preciso. E o Espírito Santo leva para diante de Deus não o que você pensa que você precisa, ele leva aquilo que é necessário para a sua vida. Necessário. Então, uma das ações do Espírito Santo na vida da gente é nos ajudar a orar, é nos ajudar a falar com Deus, é interceder por nós. Amém? Nós somos uma geração, irmãos, infelizmente, nós somos uma geração influenciados por uma teologia que nos ensina a orar para conseguir coisas. É verdade ou não é? Quantas vezes eu me lembro dos irmãos, às vezes, abrindo culto na nossa igreja, e era um hábito da nossa igreja lá, o pessoal chegava e falava assim, Pai do Senhor, nessa noite, o que você veio buscar, o que você precisa e tal. Dá a impressão que a gente está num baita balcão de negócios, não é verdade? Que a gente chega aqui, a gente traz as demandas da gente, e a hora que abre a oportunidade da oração, a gente vai colocando tudo no balcão de Deus, e coloca ali e tal. É óbvio que nós precisamos de colocar as nossas questões perante o Senhor nosso Deus, mas a oração não é uma luta para a gente tentar convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Tem alguém aqui nesse ambiente que é capaz de convencer Deus de alguma coisa? Você tem uma conversa, você tem um diálogo, você tem um papo com Deus, que Deus olha e fala, não, esse aí eu não aguento. Essa aí quando ela fala, esse aí quando ele fala, eu não aguento. Será que tem alguém aqui assim, irmãos? As coisas que nós precisamos colocar na mente da gente é o seguinte, que Deus é um Deus que tem vontade. Deus é um Deus que tem propósitos. Deus é um Deus que tem planos, é um Deus que tem ideias. Quando nós oramos, nós não oramos a uma coisa, a um ser, não, nós oramos a um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe todas as coisas, que conhece todos os meus dias, conhece todos os seus dias, e Ele, como Pai, Ele sabe o que é importante para a tua vida e para a tua história. A oração precisa ser uma coisa onde eu tenho que demonstrar sabedoria no que eu estou falando com Deus, de como eu estou me expressando diante do Senhor. Lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava no centro de Santo André, era solteiro ainda, e me deu uma vontade de orar. E aquele movimento ali, eu fiquei incomodado, precisava de fazer oração, Eu achei uma congregação que tinha perto da rua Catequese, na Casa da Bênção, e lá sempre ficava aberto. Eu entrei e comecei a orar, me ajoelhei e falei, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Aí entrou um camarada e ajoelhou do meu lado, e ele começou assim, Deus me prospera, Deus me prospera, Deus, eu preciso que o Senhor me prospera, Deus me prospera, Deus me prospera, Deus me prospera. Ele falou tanto me prospera, que eu parei de orar e olhei para ele assim. Aí ele olhou para mim com o olho arregalado e disse, Deus tem que me prosperar. E continuou orando. Parece, irmãos, que a oração é um instrumento para a gente arrancar coisas de Deus. Deus está lá no céu dizendo, eu não vou fazer. Mas aí a gente fala com tanta força, com tanto ânimo, tá bom, vai, eu vou fazer. Você me convenceu, a tua palavra é boa. Eu acredito, irmãos, que orar é uma atividade de nós conhecermos o propósito de Deus. E aí quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós começamos a orar e a fluir na vontade de Deus para a vida da gente. A fluir naquilo que Deus quer. Mas nós somos ensinados por uma teologia de prosperidade, aonde nós devemos o quê? Não, olha, Deus tem que funcionar, Deus tem que fazer, Deus tem que realizar, Deus tem, e é por isso que a cada
cada dia nós encontramos mais fragilidade na vida de muitos cristãos, que não conseguem perseverar em nada, resistir em nada, ficar firme em nada. São pessoas às vezes melancólicas, tristes, abatidas e infelizes acerca da sua vida material. Elas acham que ter é ser abençoado pelo Senhor nosso Deus, conquistar é ser abençoado pelo Senhor nosso Deus. Eu admiro muito, irmãos, pessoas como o salmista do Salmo 40, que ele diz que os seus pés estavam num lugar escorregadio, que ele esperou com paciência pelo Senhor, que o Senhor se inclinou para ele, ouviu o seu clamor, tirou os seus pés daquele lugar, colocou os seus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos, e ele disse, olha, pôs um hino de louvor nos meus lábios. Ele disse, olha, isso é testemunho, e isso muitos vão ver, e vão glorificar o nome do Senhor Deus. Então, a gente tem que procurar fugir dessas influências, irmãos. Sabe, dessas teologias que só ensinam a gente a olhar para Deus como se Ele fosse um ser a ser convencido a me dar minha casa, a me dar meu carro, a suprir as minhas necessidades. Como que chama aquele moço que 30 e poucos anos ali, que falava no Sermão da Montanha? Como é que é o nome dele? Quem que deu o Sermão da Montanha? É Jesus, né? Jesus, sabido aquele moço. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, que eu não preciso de andar ansioso por coisa alguma, e nem você. Ele falou assim, olha gente, olha os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, na grana toda dele, se vestiu como esses lírios do campo. Olha as aves do céu. Elas não trabalham, tal, mas elas têm um lugarzinho delas. Então vocês não precisam de ficar ansiosos, preocupados quanto que vocês vão ter de comer ou que vestir. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Antes, busquem primeiramente o reino de Deus e a justiça que está nele, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Era sabido esse Jesus, não era, irmãos? Ele entendia das coisas. Mas a gente vive uma época que parece que Jesus já não entende muito das coisas. E alguns descobridores de pérolas bíblicas é que se tornaram os camaradas. E então eu vou te dar o segredo da oração, a chave da oração. 7 chaves para você conseguir orar. 7 para isso, 7 para aquilo, 7 não sei o quê. E Jesus, ele dá a receita sobre a oração tão simples. Você, quando você orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que está te vendo em secreto vai te recompensar depois. Pronto. Tem chave nenhuma, é a chave do seu quarto. Lá dentro. Jesus ensina a gente a orar, ele diz assim, olha, que depois que ele fala a oração do Pai Nosso, depois ele fala assim, olha, tem mais uma coisinha. Você, quando estiver orando, você perdoa quem te ofendeu, quem te aborreceu. Porque se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E está cheio de gente com a vida enrolada, porque não perdoa os outros. Ora, e as coisas não acontecem. Não acontece por quê? Porque tem mágoa no coração. Mágoa no coração. Então, a gente tem que pedir a Deus para ter misericórdia de nós. Eu quero ir em mais um texto com os irmãos, já estou terminando, tá, irmãos? Eu tenho certeza que vocês estão ficando com vontade de fazer oração, não estão? É verdade. Quando mais a gente fala de oração na igreja, o pessoal fica... Porque a Bíblia é um livro que inspira a gente a orar. Então põe a mão sobre o ombro que tem estado do teu lado assim e fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Isso é uma oração boa. Simone, seja abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14. Tá? Eu estou fazendo um contraste, porque eu estou falando de teologias que ensinam a gente a
a conquistar as coisas em Deus. Agora, olha o apóstolo Paulo dizendo: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, presta atenção aqui em mim. Paulo está dizendo, gente, por causa disso eu me ajoelho. Fala assim, Paulo, nós vamos fazer a campanha da casa própria. Paulo fala, estou fora. Vai ter um clamor da meia-noite, apóstolo Paulo, onde nós vamos estar buscando a campanha do carro zero. Apóstolo Paulo falou, não vou, não estou fora. Agora, por esta causa aí, eu dobro os meus joelhos. Tá? Do qual, pode dar a sequência, irmãos. Ele está falando, né, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Sequência. Olha os motivos de oração do apóstolo Paulo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que você seja uma pessoa cheia do Espírito no seu íntimo. Porque em outras palavras está dizendo, não adianta você estar na casa bonita, no carro bonito, na estrutura bonita, mas ser um ser humano vazio. Ser um ser humano que a casa pode expressar beleza, o carro pode expressar beleza, mas a tua vida não expressa nada. A tua vida só tem arrogância, soberba, chatura, estupidez. E Paulo está dizendo, eu oro para que você seja fortalecido no seu homem interior, pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, porque Ele habitando pela fé nos vossos corações, você vai estar enraizado, fundamentado. Pode acontecer o que acontecer, você nunca vai se afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele ora por isso, por quê? Porque carro não garante a nossa permanência, casa não garante a nossa permanência, mas o selo do Espírito Santo, Ele garante que nós vamos caminhar com Deus até o fim. Aleluia! Isso é uma coisa que vale a pena você dobrar os joelhos para orar. Eu tenho um amigo muito querido, e espero que ele não me veja agora falando isso. Uma vez ele estava falando sobre os filhos. E ele disse assim, eu queria muito que o meu filho tivesse uma placa no escritório dele, doutor tal. E minha filha tivesse uma placa no escritório dela, doutor tal. Nada contra isso, irmãos. Nada contra isso. Mas eu fiquei olhando e falei, a que custo a gente quer isso? A que custo a gente quer isso? E naquele dia eu fiquei pensando, pastor Emerson, meu Deus, me dá graça. Porque eu quero que a minha filha tenha uma plaquinha assim. Mas eu quero que a minha filha tenha um nome escrito no livro da vida. Eu quero. Eu quero que a minha filha, ela diga, pai, olha, eu sinto que eu sou uma pessoa salva, abençoada. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Porque o que adianta, irmãos, você ter o nome em tantos os lugares e não ter o nome no livro da vida do Cordeiro? Então, Paulo ora por essa questão. Ele ora para que os irmãos sejam fortalecidos, para que Cristo habite pela fé nos corações. Coloca a sequência para mim, querido, que a gente estava vendo. Procurando ele. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando enraizados e fundamentados em amor. Olha o que Paulo está querendo que a gente compreenda. Pode passar o outro, irmão. Para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Márcio Valadão pregando, e ele falando, nunca me esqueci dessa mensagem. Ele falou assim,
das orações que nós devíamos fazer mais. Porque a gente às vezes é igual a sanguessuga. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. E tem algumas orações bonitas na Bíblia, né? Quebranta-me. Restaura-me. Renova-me. Me visita. Irmãos, eu sei que tem algumas pessoas que você precisa que Deus faça algumas coisas no seu entorno. Mas deixa eu te falar uma coisa. O principal objetivo de Deus é trabalhar na sua vida, é trabalhar em você. Você é o projeto de Deus. Você é a pessoa que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus não morreu pela casa, não morreu pelo carro, não morreu pela conta bancária, não morreu pelo seu diploma da faculdade, ele morreu pela tua alma, e é você que precisa conhecer a profundidade do amor de Cristo, do amor do Senhor. Amém? Então, está vendo as coisas, pastor Hermes, que o apóstolo Paulo orava por elas, e dizia, eu dobro os meus joelhos por essas questões. Dobro meus joelhos por essas questões. E eu quero caminhar com mais um texto, que é a oração de Davi no Salmo 63, Salmo de número 63. Se o irmão puder colocar para a gente aí, é um texto que eu não passei para ele, porque eu ia ler na abertura aqui, mas acabei não lendo. Ó Deus, vamos ler juntos, irmãos? Mas vamos ler assim Vamos juntos? 1, 2, já. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, essa oração dá a entender a gente uma pessoa que está preocupada em conquistar alguma coisa. Nós vamos ser tão abençoados, irmãos, quando o objetivo da nossa oração for conquistar o próprio Deus, o próprio Senhor. Tem coisa, irmãos, assim, a gente se orgulha muito dos filhos da gente, das coisas que eles fazem e tal. Mas tem coisas mais gostosas. Eu tenho uma filha que ela é muito carinhosa. É muito carinhosa. Então, às vezes, eu estou deitado no sofá assim. Hoje à tarde mesmo ela fez isso. Ela vem assim sem falar nada, ela deita do meu lado e fica olhando para mim. Aí eu falo assim, o que foi, filha? Nada, pai, só vim aqui ficar com você um pouquinho. Isso é bom ou é ruim, irmãos? É bom? Pai gosta disso? Mãe gosta disso? Então por que a gente não faz isso com Deus? Eu só vim aqui ficar um pouquinho. Eu só vim aqui orar um pouquinho. Eu só vim aqui desfrutar da presença do Senhor um pouquinho. O Davi, ele está passando um momento difícil, ele está no deserto. Ele está expressando isso, e ele está dizendo, Senhor, olha, eu fico muito triste, eu me recordo dentro de mim, e eu fico me lembrando como eu ia para o templo, numa procissão alegre, para buscar a presença do Senhor. Hoje eu estou aqui, irmãos, Davi não estava sentindo falta do palácio, da coroa, do trono, ele está dizendo, eu estou sentindo falta de Deus, da presença do Senhor. Presença de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, nesse salmo, né, ele fala de madrugada te buscarei, mas tem uma tradução que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, ansiosamente te busco. Sabe, buscar a Deus com ânsia, com desejo, com vontade. E eu queria fechar, irmão, só citando isso para os irmãos, que nós deveríamos orar para sermos pessoas que realizam as coisas para o Senhor nosso Deus. Não nos tornarmos pessoas que a gente só busca a Deus para Deus fazer para a gente. Não, Senhor, eu estou orando para que eu seja fortalecido, para que eu faça para a glória do nome do Senhor. Para que eu faça para a glória do nome do Senhor. Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Né? É um culto de ceia. E se tem uma das coisas, irmãos, que a igreja e que o cristão precisa continuar fazendo, é orando na presença do Senhor nosso Deus. E
hoje é uma noite que eu tenho certeza que a exposição da palavra incentiva a gente. Tá? Incentiva a gente. Que nós possamos ter mais momentos assim, de estarmos sendo motivados pelo Espírito Santo a buscar a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta que me toque, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra. Ela é boa, ela é eficaz, ela é poderosa, Pai. E ela tem o poder de mudar as nossas vidas, de mudar os nossos corações. Nesta noite, Deus, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida, oro pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui neste lugar. Oro pela vida de cada moço, cada moça. Oro pela vida, pelas vidas que nos assistem pela internet. Oro, Deus, pedindo que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, ó Pai. Desperte a nossa vida de oração. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos mais voltados para Ti, voltados para o Senhor, a desfrutarmos mais, ó Deus amado, dessa presença maravilhosa do Senhor. Fortalece nessa noite o íntimo de cada pessoa que está aqui neste lugar. Pessoas que entraram aqui, meu Deus, passando por lutas, por batalhas, e que talvez, meu Deus, essa luta, essa batalha não vai se findar nos próximos dias, e essa pessoa precisa que o Senhor a fortaleça, que o Senhor revele para ela o teu amor, a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, enche o meu irmão, enche a minha irmã nesta noite, Pai. Que a presença maravilhosa do Senhor possa tomar este lugar. Que corações sejam abertos nessa noite para compreender a grandeza, a glória, a majestade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Amém. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele é digno. Glória a Deus. Pastor Emerson, obrigado, querido. Glória a Deus.